O reverendo Wellerson Alves Duarte, ministro da Igreja Presbiteriana Conservadora e diretor do Seminário Presbiteriano Conservador. Seja bem-vindo, reverendo. Paz e graça. Muito obrigado, paz e graça. É um prazer estar de volta. E a nossa oração é que tenhamos um período proveitoso, onde possamos aprender uns com os outros sobre este assunto. A igreja que o senhor pastoreia fica em que endereço? Fica na Rua Silva Bueno, número 118, no quilômetro 18 da Anchieta. Então não é a Silva Bueno do Ipiranga, né? Não. São Bernardo do Campo. Se fosse a Silva Bueno do Ipiranga, ficava perto da minha igreja, né? Lá no Moinho Velho. Para o senhor, quem é a mulher de Apocalipse 12 e por quê? Para mim, a mulher de Apocalipse 12 é a igreja, não a igreja cristã, mas a igreja nação santa, raça eleita. Porque não pode ser a igreja cristã, porque de fato a igreja cristã, né, com esse nome, ela vem depois de Jesus Cristo. Mas eu também não acredito que seja Israel, porque a promessa do Messias é anterior a Israel. A promessa do Messias foi feita no Éden. E portanto é uma promessa feita à raça eleita e não a uma nação especificamente. A nação de Israel participou de um momento da história da redenção. Ela foi um instrumento através do qual Deus trouxe revelação, Deus trouxe o próprio Jesus Cristo na carne. Mas nós temos na Bíblia uma referência, penso eu, mais clara a um Israel espiritual. Aquele povo que foi gerado na fé por Abraão e não gerado fisicamente em Abraão. Por isso Jesus, certa vez, diz aos judeus que eles não eram filhos de Abraão, porque se fossem filhos de Abraão creriam nele, exatamente porque o foco é a raça eleita, a nação santa, os crentes. Não pode ser a Virgem Maria? Não, nesse texto não. A Virgem Maria teve um papel muito importante, né? Não é desprezível o papel dela. Ela é mãe da natureza humana de Jesus. Quer dizer, tudo aquilo que nós herdamos dos nossos pais, o nosso Redentor herdou de Maria. Mas limita-se a isso, né? Ela mesmo reconhece que precisava de um Redentor e chama Jesus de seu Salvador. Reverendo Wellerson, por que a mulher não pode ser Israel? Como eu disse de início, eu acredito que não pode ser Israel, porque a promessa é anterior a Israel. Que promessa? Do Messias. A promessa foi feita a Eva, só posteriormente a promessa é feita a Abraão, e aí então aos patriarcas, e depois a Davi. Então há vários momentos onde a promessa é ratificada, mas ela foi feita inicialmente no Éden. Foi prometido à raça eleita que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Eu acredito que a perspectiva ou a interpretação do texto, né, a interpretação de Apocalipse de modo geral, sempre depende do pressuposto que você assume. Eu assumo o pressuposto de que Apocalipse não fala apenas de coisas futuras. São quadros que relatam em vários aspectos o ministério ou vamos assim dizendo, a dispensação que vai da primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda. Essa perseguição do dragão, ela pode ser vista ao longo de vários momentos da história. Quando a linhagem de Sete se mistura com a de Caim em Gênesis 6 e traz aquele grande prejuízo espiritual para o povo, a ponto de Deus trazer o dilúvio, a promessa de Deus é ameaçada. Mas Deus usa da sua graça e da sua fidelidade, preserva Noé, e através de Noé a promessa é mantida.
pulando algumas etapas, você chega no Egito, onde o povo é decretada a médio e longo prazo a extinção do povo com a morte dos meninos. Deus intervém de novo e tira o povo dali. Você pula mais algumas etapas aí, você vai chegar em Ester, quando o povo é de novo decretada a sua morte, Deus intervém de novo. Então, todas estas são tentativas do dragão de impedir que o Messias venha através dos meios que Deus prometeu, até chegarmos no nascimento de Cristo propriamente, onde através de Herodes, com a decretação da morte de todos os meninos com menos de 2 anos, há uma nova tentativa de impedir que o Filho de Deus cumpra com o seu papel. Então é sob essa perspectiva que eu olho. Então, olhando os ataques do dragão desde o Éden, eu pessoalmente, claro, não fui eu que inventei isso e não estou sozinho nisso, não vejo Israel como sendo a mulher. Mas podia então ser Eva, como foi falado na matéria de abertura. Podia ser Eva tanto quanto podia ser Maria, ou tanto quanto podia ser uma das mulheres indicadas na genealogia de Jesus, porque todas elas, num certo sentido, foram instrumento para que o nascimento de Cristo culminasse. Então, sem identificar uma particularmente, a promessa ela caminha por toda aquela geração, por toda essa raça eleita. Por que eu estou chamando isso de igreja? Porque na perspectiva da doutrina da aliança, que é o contraponto do dispensacionalismo, nós vemos o reino como um todo e estamos chamando o reino de igreja. E esse reino pode ser dividido em 3 fases ou 3 eras: o período patriarcal, o período nacional e o período universal. O patriarcal, quando Deus tinha nessa raça eleita uma família, como foi a de Noé, como foi a de Sem, como foi a de Abraão, Isaac e Jacó, até chegarmos em Moisés, quando temos então a nação constituída o modo de agir agora, a essência continua a mesma, mas o modo de agir de Deus muda com uma nação, por isso essa igreja, entre aspas, se torna nacional, para depois, em Cristo Jesus, particularmente a partir de Atos, ela se tornar universal. Mas a nossa perspectiva, daqueles que creem na doutrina da aliança, é de que é um povo só, em várias eras e com administrações diferentes, mas com uma mesma essência. Era tipo do descanso eterno, assim como a saída do Egito era tipo da libertação da escravidão do pecado, assim como a peregrinação no deserto é tipo da vida dos crentes, de peregrinação nessa terra, assim como quando ele prometeu a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, que a sua descendência é Abraão. Paulo segue essa mesma linha quando ele diz que Abraão era pai dos que creem, e segue a linha quando ele diz no capítulo 8, melhor dizendo, 7. Qual texto? Qual capítulo o senhor está lendo? Romanos, capítulo 9. Quando ele diz que digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo, o Espírito Santo da minha própria consciência, que tinha tristeza tal da perdição, e aí ele diz que eles estão perdidos. No verso 6 ele diz: agora não pensemos que por causa disso a promessa de Deus falhou, porque os romanos os leitores podiam imaginar, mas Paulo, Deus não prometeu a Israel? E ele diz: sim, prometeu, mas aqui Israel. É assim que eu vejo esse texto. Aqui Israel ele prometeu. E por que eu vejo assim? Porque Paulo diz no verso 6 que nem todos os de Israel são de fato israelitas. Quem é de fato israelita? Quem crê na promessa, quem crê em Cristo. Promessa, certo. Quem é da fé. E depois ele diz: e nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos de Abraão. E aí ele vai citar exemplos de pessoas que foram filhos de Abraão na carne, mas que não foram filhos de Abraão na fé. E ele cita Isaac, faz a comparação entre Isaac Ismael. Jacó. Isaac e Ismael. E depois de Jacó e Esaú, para mostrar que o fato de nascer não significa que pertence ao povo. E ainda em 1 Coríntios 10, Paulo está falando com gentios, mas ele diz para eles o seguinte: os nossos pais
foram batizados em Moisés no deserto. Eles não eram pais dos gentios. Quem atravessou o Mar Vermelho eram hebreus. Mas, no entanto, Paulo, falando com gentios, diz os nossos pais. Por que nossos pais? Nossos pais na fé. Eu não olho, na grande maioria dos textos do Novo Testamento, a referência a Israel se referindo a uma nação física, mas ao Israel de Deus, a uma nação espiritual composta tanto de judeus convertidos quanto de gentios. Assim como no próprio capítulo 9, Paulo diz que já não há mais nenhuma distinção entre judeu e gentio, porque a salvação acontece tanto para um quanto para outro na mesma base, a fé em Cristo Jesus. Então, como é que o senhor explica, já que a gente está falando de Romanos, capítulo 9, 10 e 11, quando Paulo chega, ele começa no capítulo 9 explicando por que Israel, que tinha tudo, tinha o profeta, tinha a promessa, tinha as escrituras, rejeitou o Messias. Né? Ele explica isso. Tá, rejeitou o Messias, mas no capítulo 11 Paulo fala, só que vai chegar o tempo em que todo Israel se converterá ao Messias. Então há um plano especial de Deus para Israel, não há? Não. O que é Romanos 11 então? Há vários lugares onde na Bíblia a palavra todo ou todos aparece e ela não representa integralidade. Tá, mas tem Israel lá no... Tudo bem, concordo com o senhor. Até o pastor Serafim falou, quando fala todo Israel não significa todo israelita, tá bom? Sim. Mas Israel tá lá. Vou chegar lá. Então vai. Então, que tempo é esse? Se não há diferença, ele não pode estar dizendo que há um tempo separado e que haja diferença de tratamento, porque senão ele se contradiz. Logo, o que é o tempo dos gentios? É o chamado tempo dos gentios. Quer dizer, o tempo dos gentios é aquele que foi inaugurado com a igreja e que se encerra com a segunda vinda de Cristo. E por que ele usa tempo de gentios? Porque o tempo anterior era considerado tempo de Israel. Por quê? Para você ser crente, você tinha, vamos dizer assim, entre aspas, que se naturalizar judeu. Sim. Quem era o agente do reino na terra? Israel. E era dever de Israel, Salmo 90 e 8, Salmo 67, entre outros textos, e próprio Romanos, Paulo diz isso, mostra que Israel tinha como dever proclamar a salvação a todos os povos. E Paulo diz que Deus rejeita Israel por amor aos gentios. Por quê? Porque Israel deixou de fazer isso. E como que Deus faz isso? Ele usa a figura da oliveira. Sim. E ele diz, ele podou os ramos naturais e enxertou ramos não naturais. Isso. Agora, vejam bem, por que eu não posso ver como um apêndice, como um desvio? Porque ele não plantou outra árvore, é a mesma. Sim. Então é o mesmo povo, não é outro. Tá, eu não discuto isso. O que eu estou querendo saber é como é que a gente interpreta que todo Israel se converterá, sendo que Paulo está fazendo claramente. Então, todos os eleitos de Israel. A minha perspectiva é essa, não há diferença. Eu estou partindo do pressuposto do que ele colocou antes, não há diferença. Todos os eleitos de Israel são judeus? Sim. Como é que Paulo começa o 11? Olha, ele diz, Deus rejeitou o povo? O seu povo? Não. Qual é o argumento dele? Eu sou judeu. Mas Paulo vai viver lá na frente? Não, é agora. Então ele está falando de agora. Sim. Do tempo dele. Então por que ele está dizendo isso? Porque o judeu não evangelizava gentil. De início. Foi preciso a visão de Pedro, foi preciso o Espírito Santo descer em Samaria, foi preciso a perseguição, porque eles estavam restritos a judeus, como era no Antigo Testamento. Sim. Mas não era para ser. Qual era o risco agora? Da igreja adotar o mesmo princípio. Deus rejeitou Israel, não tem mais crente em Israel. Certo. Está definitivamente rejeitado. E Paulo está dizendo, não, eles não estão definitivamente rejeitados. Há um remanescente lá. Então é um texto para combater o antissemitismo?
Uau! Na verdade, para combater o antissemitismo da igreja. Da igreja. Da igreja. Claro. Para que a igreja... Então, como é que eu olho? Eu não acho que a igreja tenha que olhar Israel como tão especial que a igreja tem que trabalhar em função dele, mas também não acho que a igreja tenha que olhar para Israel como um povo que foi rejeitado e que não há mais esperança para ele, nem uma coisa nem outra. Só que o meu ponto de vista aqui, o que Paulo está dizendo é que Israel tem que ser evangelizado como qualquer outra nação tem que ser, porque existem pessoas a serem alcançadas lá como qualquer outra nação. Nenhum tratamento final diferenciado com essa nação. Tá. Eu não vejo nessa perspectiva, por quê? Porque ele já disse que é a mesma coisa. Ele diz, não há diferença entre gentil e judeu. Como é que o Reverendo Wellerson interpreta a descrição da mulher? A coroa, a vestidura do sol, a lua debaixo dos pés. Inclusive, essa descrição que foi que talvez deu mais força para a interpretação de que se tratava da Rainha dos Céus, a Virgem Maria. Nenhum de nós três acredita nessa o último dogma, né, da Igreja Católica, ele é do século XX. Eu não estou certo disso. A minha leitura é praticamente toda a que o pastor Serafim fez, com a diferença que eu aplico para a raça eleita. É a raça eleita quem é revestida de Jesus Cristo, não só de Israel. Por quê? Porque o pastor Serafim, ele olha para isso futuro, não como outra, mas aquela reformada. E não outra aliança. Então é uma continuidade da aliança anterior, com formato diferente, mas a essência e forma de tratamento a mesma. E aqui esses 12, para mim, eles representam a totalidade do povo de Deus, tanto o Antigo Testamento, 12 tribos, quanto o Novo Testamento, 12 apóstolos. Tá. O dogma da Assunção de Maria foi posto por escrito, né? Se não me falha a memória, pelo Papa Pio XII, que foi o que antecedeu Paulo VI. Foi isso mesmo. Né? É do século XX, é bastante recente, e segundo os artigos que foram escritos pelos comentaristas, né, do Vaticano, os vaticanistas, agora por conta da eleição do Papa e tal, é o dogma que nenhum teólogo católico gosta de abordar, porque como se diz, demais, é um constrangimento, né? É um constrangimento para a teologia, por ter sido... A igreja levou 2000 anos para dizer que Maria ressuscitou e foi levada para o céu. Nesse aspecto ligado ao dragão, o senhor concorda com o pastor José Serafim, e se quer fazer alguma observação, fique à vontade. Eu concordo com quase tudo. Quase. Ele só vai discordar que o dragão... o dragão é quem é. Essa batalha também não é a primordial, a descrita no texto? Não é. Agora, se eu entendi bem, essa batalha, segundo o que o pastor está colocando, é futura. Sim. Para mim é passado. Quando se deu? Quando Cristo subiu ao céu. Quando Cristo completa a sua obra, então Satanás perde a sua posição de acusação junto a Deus. Continua nos acusando, a nós mesmos. Mas ele não, aquilo que ele fez com Jó, ele não tem condição de fazer mais. Ele saiu do céu. E está agindo aqui, perseguindo a igreja, né, o povo de Deus. E o rio, para mim, são toda e qualquer forma de perseguição contra o povo de Deus, já hoje, ou desde de Atos 2, vamos colocar assim, são as tentativas dele agora de, vamos dizer, aniquilar o povo de Deus, trazer prejuízos ao povo. Mas ele, como dizia um professor meu, Satanás é um cachorro amarrado. Ele só atinge naquilo que Deus permite, e tudo aquilo que Deus permite, Deus tem um propósito bom no seu povo, mesmo quando ele permite que aflições lhe aconteçam. Isso contribui para moldar, para aperfeiçoar a fé. Por isso Tiago diz que quando a gente sofre
aflições nós devemos ter como motivo de muita alegria, porque nós somos aperfeiçoados na fé através disso, e o próprio Jesus também diz que somos bem-aventurados quando a perseguição nos alcança. Muito bem. Como eu disse no início, eu acredito que em Apocalipse nós temos coisas cumpridas, coisas que estão acontecendo e coisas a cumprir.